Olá, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a relação que existe entre os papéis que a gente desempenha no dia a dia, seja no estudo, na escola, universidade, seja no trabalho ou nas relações familiares, com a nossa energia sutil. Nós falamos num vídeo logo aí atrás sobre a questão dos elementos da natureza e suas características e que simbolismo isso tem e a relação que isso tem com as características de nossos comportamentos. Por exemplo, eu falei da terra, falei da água, do fogo, do ar e do éter. Agora vamos falar de forma mais sutil, porque é comum quando a gente se percebe de uma forma, vamos falar do trabalho, como um profissional que é reconhecido, que realiza tal atividade e tem habilidades, há uma tendência da gente incorporar todas as características inerentes àquela atividade, àquela bolha, aquele grupo de profissionais ou aquela equipe que desenvolve aquela atividade. Só que essas características, esses papéis, essas máscaras, poderíamos dizer, porque ali não representa a nossa essência, ela pode nos fazer desenvolver um sentimento de apego a tudo que aquilo representa. E aí, em relação aos elementos da natureza, a gente pode tentar sustentar aquela identidade, aquelas características, e aí nos solidificar no elemento terra. Então, toda essa sutileza que passa na nossa mente, nos nossos pensamentos e nas nossas emoções, que procuram fixar aquela identidade, aquelas características, às vezes aquele status, é o aspecto sutil das nossas emoções, representado pelo elemento terra. Ou ao contrário, é o elemento terra que procura sedimentar, fixar aquela identidade. Só que com isso nós vamos ter algumas questões, porque nós não estamos separados dos outros, né, da sociedade. Nós temos em alguns momentos algumas barreiras, alguns obstáculos, algumas pessoas que questionam alguns padrões de comportamento que aquela identidade requer. E é para isso que vem o elemento água, para que a gente possa internamente ter uma flexibilidade, uma fluidez, para entender que aquelas características elas podem ser flexibilizadas, não precisam ser sólidas, para que tenha, né, o acolhimento do outro, o acolhimento de outras ideias. E é para isso que entra o elemento ar, que é a expansão, né, de novas visões, de novas ideias, de novos caminhos. Então tudo isso se passa na mente de forma sutil e muitas vezes a gente não percebe. Por isso que algumas atividades, né, contemplativas, que lidam com o corpo, que lidam com a mente, elas nos auxiliam a desacelerar nossos pensamentos e deixarmos mais conscientes e lúcidos de como circulam essas emoções, esses elementos, essas energias. Porque senão, às vezes, o elemento fogo, de forma desequilibrada, ele é importante e bom em alguns momentos, mas ele pode vir a ativar, a ter ações e atitudes de reatividade, de briga, de discussões que poderiam ser evitadas se nós simplesmente entendêssemos que o outro vem de outras experiências e tem, em essência, também uma boa intenção. Mesmo que para que possa descobrir essas boas intenções, precise do diálogo. E é para isso que existe o elemento éter, que é a lucidez. Então a gente sempre precisa de ativar o elemento éter para que possa expandir, nos colocar no aqui e agora. Isso ocorre na nossa mente. E é claro, tudo que ocorre na nossa mente e que é direcionado para o bem, isso nos leva ao que nós, de forma simbólica, também chamamos de coração, que seria todo aquele sentimento, todas aquelas emoções voltadas para o bem, para o acolhimento, para o amor, para a compaixão.
Então, o que fica é essa orientação para que a gente possa ficar atentos, né, em relação a esses aspectos de nossas máscaras, de nossas identidades, de nossos papéis sociais, né, que são importantes sim, mas para que a gente possa, durante essas atividades, durante essa trajetória, estar equilibrando as nossas emoções internas, que é a forma sutil, que é a forma realmente equilibrada de fluir esses elementos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.